Atos 6, os versos de 1 a 7, mesmo assentados, mas com toda a reverência, vamos ler a palavra de Deus de maneira responsiva. Atos 6, os versos de 1 a 7, assim nos diz a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as viúvas. Mas, meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora, por tudo aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações, pela graça do Senhor, ó Deus, ministrada a nós. Obrigado, Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito no nosso meio, e pedindo a Ele que nos fale ao coração agora por meio da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento e o nosso coração, Senhor, para que as verdades do Senhor possam não ser apenas ouvidas, mas nós possamos ter uma compreensão clara da Tua vontade, Senhor. Por isso, Senhor, nós suplicamos a Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Oramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é comum, quando a gente olha para a igreja primitiva, e nós temos aquela ideia de que a igreja primitiva, aquela igreja ali, logo após a ascensão de Jesus, formada pelos apóstolos, que aquela igreja, então, ela não tinha problemas na sua convivência e não apareciam, então, demandas à medida, então, que a igreja ia crescendo. Chega até a ser ingênuo da nossa parte, quando a gente lê, então, o livro do Atos dos Apóstolos, imaginar que os discípulos, então, ali viviam simplesmente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, conforme a gente encontra ali no capítulo 2. Certamente havia momentos em que a igreja se reunia para esses momentos de comunhão, para que eles pudessem ter esses ensinos da parte dos apóstolos. Era extremamente importante, então, que a igreja se reunia, mas a igreja primitiva também enfrentava diversos problemas, não é? Quem ama a flor suporta os espinhos, não é isso que a gente costuma dizer? E é exatamente isso que acontecia muitas vezes na igreja primitiva. Ela passava por problemas que vinham de dentro da igreja, mas também de fora, ocasiões, então, de soluções que precisavam surgir em todas essas situações. Ela precisava lidar com pecados, ela precisava lidar com questões espirituais e administrativas. Nós vamos perceber que a igreja, em todas essas situações, ela precisava, então, ser prudente, ela precisava ser ágil nas suas ações, a fim de que a propagação do evangelho continuasse. É exatamente isso aqui que nós encontramos no capítulo 6 de Atos. Surgiu, então, essa nova demanda. E a igreja, então, precisava dar uma resposta rápida àquilo que estava acontecendo, àquilo que estava surgindo. É maravilhoso a gente ler o registro, então, que o evangelista Lucas faz aqui no capítulo 6 de Atos. Veja que no verso de número 1, ele começa exatamente dizendo isso. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Lucas quer deixar claro que a propagação, a pregação do Evangelho fazia então com que a igreja também crescia.
o evangelista Lucas, se você der uma olhadinha aí, ele vai fazer diversos relatos a respeito, então, do crescimento da igreja. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, ou se você rolar o seu celular para cima um pouquinho, você vai encontrar, por exemplo, em Atos 2,41, que houve um acréscimo de uma só vez de 3.000 convertidos naquela famosa pregação do apóstolo Pedro. Se você caminhar um pouquinho ainda no capítulo 2, você vai encontrar que acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você vai encontrar um relato um pouquinho mais adiante no capítulo 4, que o número de discípulos, então, subiu para quase 5.000 homens. Sem contar, obviamente, as mulheres e também as crianças. No capítulo 5, ainda no verso 14, você vai encontrar: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. As curas, as maravilhas que os apóstolos operavam, vai fazendo então com que a igreja vai crescendo cada vez mais. No capítulo 5, ainda no verso 16, Lucas vai registrar o seguinte: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. O capítulo 5, verso 42, que antecede o texto que nós acabamos de ler, finaliza exatamente dessa maneira: todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então vejam, irmãos, que à primeira vista, parece que a questão que se levanta então do capítulo 6, os versos de 1 a 7, é uma questão meramente administrativa, como a gente vai olhar daqui a pouquinho, né? Parece que simplesmente se tratava de uma distribuição de alimentos, um suprimento de viúvas que estavam reclamando de que elas não estavam sendo atendidas. Certamente essa questão tem uma questão extremamente importante e se trata, de certa maneira, de algo administrativo, mas nós vamos ver que, além disso, se tratava de uma questão espiritual, e que dizia respeito, então, ao próprio crescimento da igreja. Nós vamos notar isso, por exemplo, exatamente pelas qualificações que esses homens devem apresentar para ocupar, então, o cargo de diácono ou daqueles que vão servir às mesas. Então, vamos dar uma olhadinha nesse texto novamente aí. Atos capítulo 6, os versos de 1 a 7. Vamos olhar o que esse texto tem a nos ensinar nessa noite. Primeira coisa, então, que a gente percebe é que a igreja, então, tinha uma necessidade. Veja aí o verso de número 1. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, como eu disse anteriormente, embora o crescimento da igreja estava acontecendo, e o crescimento da igreja era algo desejável, nós percebemos então que o crescimento da igreja trouxe novas demandas. Novas oportunidades, novas coisas estavam acontecendo no meio da igreja. Aqui, então, nós lemos que houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Os helenistas, irmãos, eram aqueles judeus que possuíam a nacionalidade estrangeira, mas que falavam grego. E essas pessoas, então, aceitaram o evangelho de Cristo, e elas passaram a fazer parte da igreja cristã. Embora a igreja primitiva estava junto e não tinha entre eles nenhum tipo de necessidade, conforme a gente vê ali no capítulo 2, é possível então que as simples questões relacionadas à cultura, ou talvez a própria questão da língua, levou com que houvesse, de certa maneira, uma separação entre essas mulheres helenistas e as mulheres dos hebreus. Mas a gente vai perceber aqui que o ponto que está sendo levantado aqui é que os apóstolos não estavam conseguindo mais administrar o crescimento da igreja e as demandas que iam surgindo.
Se você voltar um pouquinho, por exemplo, no capítulo 4, a gente não vai ler os versos 34 e 35, você vai perceber então que os apóstolos, eles eram as pessoas responsáveis exatamente para receber aquelas doações e para distribuir então essas doações, né? Essas coisas que eram colocadas aos seus pés, de acordo com as necessidades que iam surgindo. Mas à medida então que a igreja ia crescendo, eles não iam dando conta dessa demanda. E é exatamente isso que é relatado aí no capítulo 6, verso de número 1. Que essas viúvas, então, helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Uma questão que precisa ser observada, irmãos, é de que os apóstolos não faziam isso de maneira proposital. Não era simplesmente porque essas mulheres eram estrangeiras, ou eram pessoas que não eram, vamos dizer assim, judias, puramente falando. Não é porque essas mulheres não eram da nação de Israel, mas era exatamente por causa dessa situação que estava se criando diante do crescimento da igreja. Como servos de Deus, os apóstolos certamente entendiam que pessoas como essas, desamparadas como essas viúvas, elas precisavam do cuidado da igreja. Elas precisavam, então, ser amparadas pela própria igreja. Então, os apóstolos, juntamente com a igreja, precisavam de uma solução. Precisavam, então, de um direcionamento. Eles precisavam olhar para essa necessidade e dar uma resposta diante disso. Então, isso nos leva ao segundo ponto. A igreja tinha uma necessidade, agora a igreja tem uma proposta. Veja aí os versos 2 a 4. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então veja a resposta dos apóstolos, os quais Lucas chama aqui de os 12. Notem então que, primeiramente, os apóstolos vão dizer o seguinte: olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Os apóstolos então estavam preocupados com a propagação da palavra. E eles estavam dizendo: olha, a gente não pode desistir da palavra. Nós não podemos tirar o nosso foco da pregação da palavra para servir às mesas. Veja que aqui não se menciona quem de fato fez essa proposta, quem tomou a frente diante dessa situação, mas nós vamos perceber que essa proposta aqui é significativa por alguns motivos aqui que eu quero considerar com os irmãos. Primeiramente, os apóstolos dizem que eles devem, então, se dedicar ao ministério da palavra, exatamente porque eles vão mencionar, porque isso não é agradável a Deus. Eles vão dizer, isso não é razoável, isso não é apropriado. Nós não podemos deixar de lado a pregação do Evangelho para que nós possamos servir às mesas. Outras pessoas devem cuidar disso, para que a gente então possa se dedicar à pregação da palavra de Deus. Em segundo lugar, irmãos, porque os apóstolos então haviam recebido de Cristo a comissão para pregarem o Evangelho. Lembrem-se das palavras de Jesus: ide, portanto, fazer discípulos a todas as nações. Aqui em Atos 1:8, nós vamos encontrar as palavras de Jesus dizendo aos apóstolos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Embora esses textos que eu acabei de ler podem ser aplicados a nós hoje, nós podemos afirmar ao mesmo tempo que foram os apóstolos que receberam essa palavra inicialmente. E caberia então a eles, primeira e diretamente, a pregação da palavra de Deus. Por isso então que mais tarde o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a igreja está fundamentada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, conforme a gente encontra lá em Efésios capítulo 2. Então veja, irmãos, que aqui os apóstolos precisavam então considerar isso.
E tem uma questão aqui que eu acho importante, né, nós colocarmos, algo que é digno de nota, então, para que nós possamos observar. E é possível, então, que muitos de nós, diante dessa distinção que os apóstolos estão aqui fazendo, alguém poderia pensar assim: poxa, pastor, esses apóstolos estão se achando os donos da coisa, né? Eles estão se achando o dono da cocada preta, porque eles não querem servir às mesas. Isso não parece meio orgulhoso, né? Por que eles não podem servir essas pessoas que estão nessa necessidade? Por que eles só querem se consagrar à oração e à ministração da palavra? E por causa disso, irmãos, muitas vezes, até entre nós, presbiterianos, nós achamos que o presbítero ocupa um lugar melhor do que os diáconos, né? Mas você vai perceber aqui que o livro de Atos menciona algo extremamente diferente do que a gente pensa. Note aí no verso de número 2, que aparece então esse verbo, né? É o verbo servir. Então diz aí que eles deveriam então servir às mesas. E no verso de número 4, aparece então a palavra ministério. Ele diz aí então que eles querem se dedicar à oração, se consagrar à oração, e é ao ministério da palavra. Essas duas palavras, servir às mesas e a palavra ministério, elas vêm do mesmo radical, diaconel, que é a palavra que serve para a palavra diaconia, serviço. É a palavra, então, que nós usamos para diáconos. Então, diaconia é usada, por exemplo, para se referir ao ministério de Matias, quando ele ia assumir, então, o lugar de Judas Iscariotes. Você lembra lá no capítulo 1, verso 25. Para preencher a vaga neste ministério. A palavra lá é diaconia. E apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Então, preste atenção no que está sendo dito aqui, irmãos. Tanto servir às mesas, como o ministério da palavra, ela tem o mesmo significado de serviço. Os dois, os apóstolos, os 12, e agora estes 7, eles devem então servir. Eles devem, então, ser diáconos. Os 7 que vão ser eleitos aqui vão servir às mesas, enquanto os apóstolos vão servir a palavra de Deus. Então, notem que essas duas coisas andam juntos, e elas são interdependentes entre elas. Aqui não tem caso de um ser melhor que o outro. Os dois são servos. Um serve a mesa e outro serve a palavra. O terceiro motivo que a gente pode encontrar aqui pelo qual os apóstolos não deveriam abandonar a palavra de Deus, está ligado estritamente aí ao fato de que a igreja crescia à medida que a palavra crescia. É isso que nós vamos encontrar no livro de Atos. Então, servir às mesas, embora fosse uma necessidade real, fosse uma tarefa urgente, ela poderia, de fato, comprometer o tempo dos apóstolos. Por isso, então, eles queriam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Porque à medida, então, que a palavra fosse crescendo, isso, então, ia levar a igreja a crescer na mesma proporção. E, por fim, então, nós podemos considerar que outras pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria poderiam fazer esse serviço, ou seja, poderiam atender essa necessidade, resolvendo então essa demanda e possibilitando que a igreja continuasse. Portanto, meus irmãos, o que nós podemos observar aqui é que, ao bem da igreja, os apóstolos precisavam de ajuda. Os apóstolos, então, não visavam simplesmente fugir do servir, mas manter, então, a igreja funcionando. Eles não queriam simplesmente se rebaixar, talvez de uma posição mais alta como apóstolos. Eles entenderam a demanda, atenderam a demanda, mas eles atendiam também ao propósito pelos quais eles foram chamados a servir, que era exatamente servir a palavra de Deus àqueles que são necessitados. Então, notem que os apóstolos não estavam rejeitando os mais necessitados. Mas eles precisavam de tempo, irmãos,
para a dedicação e a oração a respeito da palavra de Deus. Isso então nos leva à solução dessa questão. Veja aí em terceiro lugar, que a igreja então tinha 7 homens. Notem a partir do verso 3. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. O verso 5 vai dizer: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Veja então que a igreja agiu com rapidez. Ela colocou diante da comunidade esses 7 homens. 3 exigências aqui são colocadas: homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Um homem de boa reputação é alguém que dá testemunho honroso. A palavra aqui para reputação é a palavra martirel, de onde vem a palavra martírio ou Marte. Deveria ser, então, alguém que está próprio para este cargo. É alguém que vai lidar com as mesas. É alguém que não apenas vai lidar com a distribuição de alimentos, irmãos, mas alguém que vai tratar agora, ou a partir de agora, com o próprio dinheiro, com as propriedades que eram colocadas aos pés dos apóstolos. Por isso, então, deveria ser alguém de boa reputação, alguém que é visto pelos outros, que dá bom testemunho, que as pessoas, então, falam bem desse indivíduo. Em segundo lugar, nós vamos ver, então, que essa pessoa, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Embora a gente perceba aqui que o assunto parece algo administrativo, e talvez na nossa visão seja algo simples, não é? Simplesmente distribuir alimento para viúvas, dar pão para quem tem fome. Os apóstolos entendiam que isso não era algo muito simples. Por isso, então, esses homens não poderiam confiar em si mesmos, mas eles precisavam, assim como os apóstolos, da capacitação que vinha do Espírito Santo de Deus. Servir às mesas, irmãos, não era apenas uma questão administrativa, que poderia ser realizada por qualquer pessoa. Não bastava a esses homens boa vontade, boas intenções, mas eles precisavam da capacitação e do conhecimento do Espírito de Deus. E por fim, nós vamos ver também que esses homens precisavam ser cheios de sabedoria. Você sabe que conhecimento é diferente de sabedoria. Você pode ter muito conhecimento a respeito das coisas, mas você pode ter nenhum tipo de sabedoria. Aqui é exigido deles sabedoria, discernimento. Uma pessoa que é considerada sábia é alguém que sabe aplicar os conhecimentos em diversas situações da vida. E esses homens, então, precisavam exatamente disso. Eles precisavam não apenas conhecer os preceitos da palavra de Deus, mas eles precisavam saber aplicar esses preceitos da palavra de Deus. Esses 7 homens precisavam ser cheios de sabedoria, porque eles iam encontrar em seu serviço diversas situações, exatamente que eles iam precisar de discernimento para dar a cada uma dessas pessoas a resposta adequada à palavra de Deus. E quem já foi diácono, eu já fui diácono antes de ser pastor, sabe do que eu estou falando. Muitas vezes você vai lidar com situações difíceis. Muitas vezes você vai ter que lidar com decisões que não agradam a todos. Muitas vezes você tem que aplicar a palavra de Deus de maneira dura, difícil. E é assim, então, que se espera que os diáconos façam. Eles ajam com sabedoria. Eles não ajam impulsionados pelos seus sentimentos. Eles não ajam impulsionados pelas suas intenções. Eles não ajam impulsionados pelo seu próprio discernimento. Mas eles ajam de acordo e com sabedoria diante da palavra de Deus. Além dessas essas atribuições,
A igreja, então, tem usado outras qualificações que nós encontramos lá em 1 Timóteo, capítulo 3, os versos 8 a 10 e também os versos 12 a 13, e eu queria convidar os irmãos para isso, para nós lermos esse texto lá. 1 Timóteo, capítulo 3, vamos ler os versos 8 a 10 e também os versos 12 e 13. Veja aí os versos 8 a 10, vai dizer: semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Verso 12 e 13, vamos ler juntos? O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, esses homens deveriam ser pessoas cujo caráter e a fé sejam aprovados por Deus e pelos homens. Nós não sabemos o método que os apóstolos fizeram para escolher esses diáconos, esses 7 homens. Mas vejam então que eles foram eleitos e foram escolhidos pela comunidade. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E quem eram esses homens? 7 judeus helenistas cujo idioma materno era o grego. Notem, irmãos, que os apóstolos estavam sensíveis às demandas dessas viúvas helenistas e eles elegem homens gentios. Segue-se então a ordenação desses homens. Veja o verso 6. Apresentaram perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. A imposição de mãos, ela tem exatamente esse sentido, né? De que agora, então, os apóstolos estão transferindo toda a responsabilidade que antes era deles para esses diáconos. Eles agora estão autorizados pelos apóstolos a administrar os recursos que antes os apóstolos recebiam. E agora, então, eles podem cuidar dessas viúvas. Eles podem cuidar, então, dessas pessoas menos favorecidas, enquanto os apóstolos, então, podem se dedicar à pregação da palavra de Deus. É isso que é semelhante ao que nós fazemos hoje, meus irmãos. O conselho, né? Os presbíteros, eles impõem as mãos e dão essa autoridade diante da igreja aos diáconos, então, que são eleitos e são recebidos, então, para ordenação ou para instalação, para que eles possam, então, se dedicar a este ministério, a este serviço de servir às mesas, enquanto os presbíteros podem se dedicar, então, ao crescimento da palavra de Deus. E qual foi, então, o resultado de tudo isso? A igreja tinha uma necessidade, a igreja, então, apresentou esses homens. O resultado disso, então, é que a igreja tinha mais discípulos. Veja aí o verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja, então, foi pacificada. E a palavra de Deus crescia. E, consequentemente, o número de discípulos também. O que para alguns poderia afetar o desenvolvimento da igreja, aumentou ainda mais o seu vigor. A igreja, então, pôde desfrutar da paz. Ela agora contava com a liderança dos 12, mas agora ela contava também com a liderança desses sete homens. Então, note, meus irmãos, que cai por terra aqui aquela ideia que nós muitas vezes temos, não é? De que a igreja institucionalizada, ela se torna meramente fria,
apática, ela então atrapalha o crescimento da palavra de Deus. Certamente isso é um perigo que nós corremos, não é? De nos tornarmos mecanicamente frios no desempenho da própria igreja. Mas o que nós vemos aqui é que mesmo com essa institucionalização da igreja, com a criação desse novo cargo, que posteriormente vai ser conhecido então como os diáconos, nada disso impediu o crescimento da igreja. Muito pelo contrário, a igreja então prevalecia mais e mais, ela se tornou cada vez mais vigorosa. Enquanto esses homens então serviam às mesas, os apóstolos estavam pregando a palavra de Deus. E, consequentemente, muitos sacerdotes obedeciam à fé. E a palavra de Deus crescia cada vez mais e mais. Um estudioso das Escrituras, ele vai dizer o seguinte: como resultado direto da pregação e do ensino dos apóstolos, que podiam agora dedicar-se à oração e ao ministério da palavra, mais e mais pessoas criam e se uniam à igreja. Diante disso, então, meus irmãos, nós podemos concluir com algumas afirmações. Primeiro, esse texto, então, nos revela que a igreja primitiva, então, ela enfrentou problemas pontuais. Então, notem, mesmo a igreja sendo liderada pelos apóstolos, ela não estava isenta de problemas. Ela não estava isenta de demandas. Ela não estava isenta de situações que surgiam no decurso, então, do seu crescimento. À medida, então, que a igreja progredia, surgiam problemas também. Em segundo lugar, os apóstolos e a comunidade agiram com rapidez. Veja, então, que todos se tornaram sensíveis na demanda das viúvas helenistas. Como eu mencionei anteriormente, os apóstolos, então, estavam sensíveis àquilo que estava acontecendo, e eles, então, fizeram essa proposta, e a comunidade, então, rapidamente elegeu esses homens para que pudessem atender essa demanda. Em terceiro lugar, nós aprendemos aqui algo de suma importância, aquilo, então, que Lucas nos mostra, que não existe grau de cargos. O presbítero não é melhor do que o diácono. O diácono não é melhor do que o presbítero. Os dois ofícios são importantes e são complementares. Assim como um pássaro, se você perguntar para o pássaro qual é a asa que ele gosta mais, se é a direita ou se é a esquerda, basta que você arranque uma asa dele para você ver se ele vai voar. Uma igreja que tem bons presbíteros, mas não tem bons diáconos, certamente vai tropeçar em algum lugar. Uma igreja que tem bons diáconos, mas não tem bons presbíteros, também pode incorrer em diversas dificuldades. Então, o que nós cremos é que não existe, então, nenhum tipo de inferioridade ou superioridade nesses cargos, mas todos eles são importantes no que diz respeito, então, ao crescimento da igreja. E, finalmente, nós vemos que a igreja continuou a crescer exatamente porque os apóstolos estavam mais livres para pregar ainda mais a palavra de Deus. Então, a decisão de ordenar estes 7 homens para servir às mesas foi uma grande bênção na vida da igreja. E isso, então, é importante para nós, irmãos, exatamente porque nós estamos nos preparando para eleições de oficiais. Nós estamos, então, na intenção de eleger diáconos para a nossa igreja. E como é que essa passagem, então, pode nos ensinar a respeito, então, daquilo que nós vamos decidir daqui a alguns dias? Primeiramente, então, eu gostaria de trazer uma palavra à igreja de modo geral. A igreja, então, ela deve olhar para esse momento e não deve considerar esse momento, então, de eleição apenas como uma questão meramente administrativa. Não se trata, irmão, simplesmente de escolher 5 homens para a questão do diaconato. Se trata, sobretudo, de questões espirituais. A escolha desses diáconos tem a ver com o bem espiritual da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem a ver com o seu progresso. Tem a ver com a pregação do Evangelho de Cristo. Tem a ver com o bem-estar da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Então, preste atenção. Em primeiro lugar, a igreja, então, diante dessa situação, ela deve se fazer presente à eleição. Notem, então, que o verso de número 5 registra que o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram. É comum, irmãos, crentes, ao participarem, então, de um momento como esse, pensar o seguinte: não, hoje tem eleição para diácono, eu acho que eu vou dormir um pouquinho mais. Não precisa de mim lá, só um terço. A nossa igreja é pequena, 30 pessoas já resolve lá o problema, então eu vou ficar aqui. Tem pessoas que são mais assíduas do que eu, então eu vou aproveitar esse domingão que o pastor não vai dar aula, não tem nada a acrescentar na minha vida espiritual, eu vou continuar dormindo, porque hoje é eleição para diácono, então não é algo importante, não é algo que diz respeito à minha vida espiritual. E a gente às vezes não vem. Isso tem tudo a ver com a sua vida espiritual. Não só sobre a sua vida espiritual, mas sobre a vida espiritual da igreja como um todo. Por isso nós precisamos estar presentes. Nós precisamos estar aqui, se possível, todos nós, para um momento como esse. Em segundo lugar, então, irmãos, a igreja ela deve verificar as qualificações expostas pela Escritura. Vale a pena você chegar em casa e ler novamente Atos capítulo 6 e também 1 Timóteo capítulo 3, para você ver as exigências para o diaconato. É isso então que deve pautar as nossas escolhas. Nós não devemos votar por amizade, por afinidade. Nós corremos um risco muito sério, irmãos, exatamente de escolher pessoas da nossa preferência, sem levar em conta as qualificações que a palavra de Deus coloca diante de nós. Não estou dizendo que você não pode votar em alguém que seja seu amigo, que seja próximo de você. A questão é, ele tem as qualificações? Ele atende àquilo que a palavra de Deus está dizendo? Ele, então, se encaixa aqui em Atos capítulo 6 e 1 Timóteo capítulo 3. O autor ele vai dizer o seguinte: quando procurarem por diáconos, as igrejas devem buscar homens cheios do Espírito. Os diáconos devem ser homens conhecidos por sua sabedoria e por serem cheios do Espírito. Por isso, amados irmãos, olhem, percebam, nada tem a ver com questões pessoais, mas tem a ver com as qualificações que cada um desses homens devem apresentar diante de Deus. Eu também quero trazer aqui uma palavra aos que vão concorrer ao diaconato nessa próxima eleição. Procurem verificar as qualificações do diaconato. Certamente você vai olhar e vai se espantar, mas percebam as qualificações que a palavra de Deus coloca diante de nós. Isso não quer dizer, irmãos, que você deve ter todas essas qualificações de maneira 100%, porque certamente nenhum de nós temos. Mas ela traz para nós o padrão elevado deste cargo, deste ofício. Então você, meu irmão, que pretende concorrer ao diaconato, deve se lembrar daquilo que a palavra de Deus nos instrui. E de como ela leva a sério este ofício tão importante na casa do Senhor. Então lembre-se, o oficialato, seja presbítero, seja diácono, eles não são símbolos de status, mas de serviço. Por isso que eu preciso ser honesto com você. Se você pretende se tornar um diácono nesta igreja, você será o primeiro a ser exigido. Você deve ser o primeiro a chegar e o último a sair. A perspectiva da igreja a seu respeito vai mudar certamente. Você será muito mais visto, muito mais cobrado, quando agora então você se torna diácono e certamente quando você se torna presbítero. Mas certamente o Senhor há de recompensar o seu trabalho. O Senhor há de retribuir cada ato, então, deste seu serviço como diácono, para a glória do nome dEle. E, por fim, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, se fez servo. Ele foi reconhecido em figura humana. Ele se humilhou,
Cristo serviu aos necessitados, Ele deu pão aos famintos, Ele consolou os desesperados, Ele fez milagres. Ao mesmo tempo, Cristo também serviu a palavra. Ele ensinou, Ele consolou, Ele repreendeu, Ele rebateu os falsos ensinos. Sobretudo, meus irmãos, Cristo Jesus, o nosso Salvador, Deus deu mais do que pão e ensino. Ele deu a sua vida por nós. Dessa forma, meus irmãos, não somente presbíteros e diáconos, mas todos nós devemos olhar e imitar o modo como Jesus serviu. Além disso, meus irmãos, Jesus é o Senhor da igreja. Ele chama e capacita os escolhidos. E é nessa confiança, então, que nós apresentamos a Ele os nossos diáconos, aqueles que concorrerão à próxima eleição, crendo que pelo seu Espírito, esses diáconos já foram escolhidos e serão capacitados para esse serviço. Jesus, então, meus irmãos, ao bem da igreja, Ele dá a ela presbíteros e diáconos, a fim, então, de que a igreja do Senhor continue firme na proclamação do Evangelho, na assistência dos mais necessitados. E por que Ele faz isso? Ele faz isso porque Ele é o Senhor da igreja e porque Ele quer trazer glórias ao nome do nosso Deus. Assim, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, então, possa escolher esses homens para serem diáconos e que esses diáconos, então, possam servir de maneira fiel na casa do Senhor. E que isso, então, traga progresso não só para o Evangelho, mas também traga progresso e crescimento para a nossa igreja. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé nessa hora, vamos ter uma palavra de oração final e também vamos impetrar a bênção nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus e pedir a sua graça sobre as nossas vidas. Ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa hora, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é bondoso e é misericordioso, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque na confiança que temos em ti, Senhor, nós sabemos que o Senhor já tem separado aqueles que serão diáconos da nossa igreja, Senhor. O Senhor já tem falado, o Senhor já tem instruído, e certamente o Senhor há de capacitar, Senhor, cada um desses homens que assumirão, Senhor, o diaconato nesta igreja. Por isso, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Como igreja do Senhor, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós queremos, ó Deus, escolher da maneira como a tua palavra nos instrui, a fim de que esta escolha sirva de bem à tua própria igreja, Senhor. Por isso, Senhor, prepara os nossos corações e que o Senhor seja conosco, Senhor, nesta escolha. Nós oramos e te bendizemos nesta hora, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bendito Pai, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todos nós aqui presentes e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amen.